Então, vamos lá. Temos aqui, estou agitado, gente. 14, questão 14, ele pediu para fazer o quê? Ele pediu para reduzir, né, utilize o ciclo trigonométrico com as graduações e reduz os ângulos ao primeiro quadrante. Ou seja, o ângulo de 100 graus, galera, presta atenção, o ângulo de 100 graus está em qual quadrante? Respondam para mim aí no chat. Está em qual quadrante o ângulo de 100 graus? Isso aí. Está no segundo quadrante. Ele corresponde a que ângulo do primeiro quadrante? Como é que a gente vai fazer isso? Utilizar aquelas fórmulas que eu mostrei lá na aula passada, né? Então, para quem não acompanhou as aulas, eu vou deixar aqui na tela e vou mandar lá para vocês as imagens, tá? Então, façam essa redução aí e vamos ver o que vocês acham. Mas, gente, eu sou um professor muito eficiente, vocês não acham, não? Isso aqui tá errado. Essa que eu quero mandar, não. Isso aqui é na outra. Aqui já. Que página? A gente está na página... para quem não acompanhou, eu já mandei lá no grupo para vocês, tá? A gente está na página 72, tá? Aqui, a página aqui. Então, vamos lá. Vou fazer essa primeira com vocês. Que ângulo vocês acharam aí? Respondam para mim. Deixa eu fechar a porta ali, que tá me muito barulho. Isso aí, Thiago. Alguém mais? Cadê vocês? Como é que a gente faz, gente? Qual é a expressão que a gente tem para o ângulo do segundo quadrante? Vamos lá. O ângulo do segundo quadrante é o quê? O ângulo x é igual a 180 menos o ângulo do primeiro quadrante. E sempre o ângulo do primeiro quadrante eu chamo de A, né? Então, 100 é o ângulo do segundo quadrante. 100 vai ser igual a 180 menos A, né? Então, o A, passo lá para o lado de cá, A vai ser igual a 180 menos 100, que dá 80 graus. Então, meu A é 80 graus, certo? Então, 80 é o ângulo correspondente ao ângulo de 100 graus no meu ciclo. Como assim, Juan? Deixa eu ver. Ó, 70, 80. 80 está aqui, tá? Esse é o ângulo de 80 graus. Ele está falando que esse ângulo aqui, ó, 90, 100. Esse ângulo aqui é correspondente. Tá vendo? É simétrico. Consequentemente, eu vou ter mais ângulos simétricos aqui. Só pegar aqui, ó. Todos esses ângulos aqui são simétricos. Tá bom? Todos esses ângulos aqui que eu marquei, ó. Esse e esse. Tá. Se eu quisesse esse mesmo ângulo, né, um ângulo correspondente a um ângulo do terceiro quadrante, quanto que ficaria? No terceiro quadrante, não seria 180 mais 80? Lembra a fórmula? Então, ó, do terceiro quadrante, o ângulo x vai ser 180 mais A.
no primeiro quadrante é A, e no quarto quadrante vai ser o ângulo x vai ser igual a 360 menos o ângulo do primeiro quadrante, tá? Então, grava essas informações que eu mandei lá no grupo, na foto, e vou passar aqui para vocês de novo, tá? Prestem bastante atenção. Vamos lá para o próximo exercício. Então, o ângulo de 200 graus. 200 graus está em qual quadrante? Falem para mim aí, qual quadrante está o 200 graus? Isso aí, 200 graus está no terceiro quadrante. Então, eu vou usar qual das fórmulas? Do primeiro, segundo, do terceiro ou do quarto? A fórmula do terceiro, certo? Beleza, então qual vai ser o valor do ângulo aí quando eu reduzir para o primeiro quadrante? Qual vai ser o valor do ângulo aí quando eu reduzir ele para o primeiro quadrante? Vamos lá. Eu quero saber qual vai ser o ângulo do primeiro quadrante. Tá? Isso aí, Thiago. Então vamos lá, ó. Galera, eu não acredito que vocês não estão fazendo aí. Vamos lá, gente. Qual vai ser o valor do ângulo aí se eu reduzir ele para o primeiro quadrante? Lembrando, o ângulo que sempre fica antes da igualdade aqui, ó, é o ângulo do quadrante, tá? Beleza, Yasmin. É isso mesmo, Lu. Certinho. Então, ó, ângulo do primeiro quadrante. O que que eu vou fazer? 200 é igual a 180 mais A. Qual o valor de A, gente? O valor de A é 20, certo? 20 graus. Então, o ângulo correspondente ao primeiro quadrante é o 20 graus. Pronto. Por quê, Juan? Vamos lá, olhar a simetria de novo. 20 graus não está aqui, ó. Olha aqui, ó. 180, 190, 200. 200 vem aqui, ó. Tá vendo que fechou certinho? Olha no desenho, ó. 10, 20. Tá vendo? Estão conseguindo enxergar no desenho? Cada pontinho maior desse aqui são 10 graus. Então, a gente consegue relacionar a partir desses pontinhos. Se você fizer só o desenho aqui dos ângulos simétricos, você já encontra. Estou achando vocês muito calados, gente. Muito calados. Não dá para fazer aula assim, não. Eu mesmo vou fazer os exercícios aqui e ninguém aprende nada. Vocês não falam se está com dúvida. Não faz a atividade. Tem 2 pessoas fazendo atividade aqui. O ângulo de 6π sobre 5. Galera, o que vocês podem fazer? Podem transformar aqui para radiano a princípio, para graus aqui, sem problemas. Tá? Só para a gente aprender a lidar com isso. Ou então, faz a fórmula com π. Eu não mostrei para vocês aqui a fórmula com π? Olha aqui, ó. Cadê o exercício?
Olha aqui, ó. Eu mostrei para vocês a fórmula com π. Olha aqui a fórmula com π aqui, ó. Vou olhar se é π mais A, π menos A ou 2π menos A. Basicamente, ó, transforma o π aqui, ó, o graus, em radianos. Tá? Essa é a única diferença. Vamos voltar aqui. Então, olha aí, ó. 6π sobre 5. Né? A dificuldade aqui é encontrar qual quadrante que esse ângulo está. Isso mesmo. 6π sobre 5. Agora, vamos lá. Até aqui, você sabe que é π. Né? Vamos pegar aqui, ó. Aqui, até aqui, é π sobre 2. Π sobre 2. Até aqui, é 3π sobre 2. E aqui é o 2π, certo? Ou 0. Como é que eu sei qual quadrante que esse ângulo está? Então, vamos olhar aqui, ó. Se eu pegar π e dividir por 5, eu tenho 6 partes aqui. Então, significa que ele está nesse segundo quadrante aqui, ó. Você consegue entender? Porque π está aqui. Um pouco maior que π está nesse terceiro quadrante. Olha só. Π aqui, até aqui na 180 graus. Se eu pegar e transformar esse ângulo, mas não preciso transformar, eu vejo que é um pouquinho maior que 180. Né? Logo, ele está no terceiro quadrante. Igual aqui, ó. Presta atenção nesse valor aqui. Π sobre 9. Π sobre 9, eu sei que se eu tiver 9π sobre 9, eu tenho π. E ele ultrapassou 5π. Certo? Ele ultrapassou 5π. 5π não é mais da metade disso aqui. Então, significa que esse ângulo aqui, ele está nesse quadrante. Eu estou fazendo a relação só pelo denominador. Mas, se não conseguir enxergar, o que eu faço? Olha só, transforma esse ângulo. Transforma de π para graus. Tem problema? Agora não. Depois que a gente fizer essa transformação, volta e transforma de novo. Né? Mas a gente viu que esse ângulo está no terceiro quadrante e esse aqui está no quarto quadrante. Vamos lá. Ó. 6π sobre 5. Né? É o ângulo do terceiro quadrante. Né? Ou posso transformar aqui. Π dividido por 5 dá 36. 36 vezes 6 dá 216. Ou seja, está aqui, ó, o ângulo está aqui, nesse quadrante aqui. Então, 216, está mais ou menos aqui. O que eu fiz? Eu transformei esse ângulo aqui em graus. Π não vale 180? Então, ficou 6 vezes 180 dividido por 5. Quanto que é 180 dividido por 5? Não é 36? Então, vai ficar 6 vezes 36. Que dá quanto? 216 graus. Fiz essa transformação. Quando eu transformo, eu já sei que o ângulo está em qual quadrante? Está no segundo quadrante. Mas como que eu sabia que o π é 180? Galera, vamos voltar lá nas aulas da semana passada. Né? Olha aqui, ó, a circunferência toda. Isso aqui, quantos graus que é isso aqui? Isso aqui não são 180 graus? Né? Não é o arco? Quando a circunferência ela não tem 2π de arco, 2π, né? Isso aqui é π e isso aqui é π. Então, quanto que vale π? Π vale 180. Foi uma das primeiras matérias quando a gente começou a falar de arcos e círculos. Π vale 180. Tá? Vamos lá. Então, ó, segundo quadrante. Qual a expressão que eu uso para o segundo quadrante? Então, meu ângulo x, olha lá na foto que eu mandei lá no grupo.
Meu ângulo X vai valer quanto? Vai valer π, segundo quadrante, né? Então, π mais o ângulo do primeiro quadrante. Então, ó, 5π sobre 6, ou 6π sobre 5. 6π sobre 5 é igual a π é exatamente isso. É igual a π mais A. Certo? Então, qual o valor de A? Tá certo, Lara. Tá certinho, viu? Olha só, qual o valor de A? O valor de A não vai ser 6π. Segundo não, gente. Desculpa, terceiro. Terceiro quadrante. Né? Por quê? Está acima de 180 graus. Ó, vai ser 6π sobre 5 menos π. Né? Essa conta aqui é uma conta de fração. Não é uma conta de fração? Eu tenho, ó, 6π sobre 5 menos π. Se eu for fazer essa conta, eu posso colocar assim, ó, 5 sobre 5. Tá? A gente vai usar muito isso aqui. Igualar o denominador, igual em cima. Beleza, 6 menos 5 dá π. Ou seja, esse ângulo é o ângulo de π sobre 5. Π sobre 5. Tá? Então, o ângulo do primeiro quadrante. Π é o ângulo do primeiro quadrante. Tá bom? Beleza? Vamos lá, vou repetir. Primeira coisa que a gente faz. Vamos olhar qual quadrante que o ângulo está. Como é que eu sei qual quadrante está esse ângulo? Eu posso converter ele, gente. Acho que a maneira mais fácil para vocês agora vai ser converter. Ou seja, vou fazer 6. Π não vale 180? 6 vezes 180 dividido por 5, não é isso? 180 dividido por 5 dá 36. Então, vai ficar 6 vezes 36. 6 vezes 36 dá 216. 216 está em qual quadrante? 216 está no terceiro quadrante. Tá? Qual a fórmula que eu uso para o terceiro quadrante? Se eu for olhar a fórmula que eu uso para o terceiro quadrante, olha lá da aula passada. Olha aqui, ó. Terceiro quadrante é essa fórmula aqui. Π mais o ângulo do primeiro quadrante. Beleza, então eu vou voltar lá. Π mais o ângulo do terceiro quadrante. Oh, apagou tudo que eu tinha feito. Tá. Π mais o ângulo do terceiro quadrante. Então, vai ser o ângulo X vai ser π mais o ângulo do terceiro quadrante, do primeiro quadrante, que é o A. Beleza, quem é o ângulo X? 6π sobre 5 menos π vai ser igual ao ângulo do primeiro quadrante. Então, meu ângulo A vai ser quanto? 6π sobre 5 menos π vai dar π sobre 5. Bom, o que que eu fiz daqui para cá? Ó? Daqui para cá eu fiz uma subtração de fração, gente. Tá? Π sobre 5 é o meu ângulo. Vamos para essa conta aqui. O que que a gente precisa fazer? Vamos ver em qual quadrante que está. Para fazer essa conta, posso substituir por 180. Ó. Π vale 180, então dividido por 9. Beleza. Olha só. 180 dividido por 9 dá 20. Então vai ficar 14 vezes 20. 14 vezes 20 vai dar 280. Então 280 graus. Está em qual quadrante 280 graus? Qual quadrante que está 280 graus? Aqui é 180 mais 90, 270, então está no quarto quadrante, né? Quarto quadrante. Qual a expressão que eu uso para o quarto quadrante? Para o quarto quadrante, o meu valor do ângulo vai ser x, que é igual a 2π menos o ângulo do primeiro quadrante.
né? Então, cada quadrante, galera, tem uma fórmula para a gente saber qual o ângulo que é, né? Então, beleza. Qual é o meu x? Meu x é o ângulo que eu já tenho aí. 14 sobre 9. 14π sobre 9. Né? Menos... Eu posso fazer a conta, então vai ficar 2π menos isso, ó. 2π menos 14π sobre 9, e esse vai ser o meu ângulo A. Né? Então, meu ângulo A vai ser o quê? Quando eu faço essa conta, presta bastante atenção. 2π menos 14π sobre 9. Galera, o denominador é 9. Então, eu vou colocar aqui, ó, 9 em cima e 9 embaixo. Certo? Multiplicando aqui. Olha só, 9 vezes 2, 18. Então, vai ser 18 menos 14. 18 menos 14 dá 4. Então, o ângulo correspondente vai ser 4π sobre 9. Esse é o ângulo correspondente ao primeiro quadrante. Tá? Juan, e se eu quisesse calcular com grau? Sem problema, calcula com grau, depois transforma. Né? Tanto na primeira aqui, ó, a gente tinha achado quanto? O ângulo de 200 e foi 36 vezes 6. Isso dá 216, né? 216. Se eu quisesse achar o ângulo do primeiro quadrante, quantos graus seriam? Né? Seria, como esse ângulo está aí no terceiro quadrante, eu faria o quê? 216 é igual a 180 mais x. Então, meu x vai ser igual a 216 menos 180 dá 36. Então, esse é o ângulo do primeiro quadrante. Ah, Juan, sem um π é muito mais fácil. Sim, não precisa usar fração. Né? A dificuldade aí está na fração. Aqui, no segundo, vi que era 280. Quarto quadrante. Quarto quadrante vai ser quanto? 280 vai ser igual a 360 menos o ângulo do primeiro quadrante. Se eu passo o ângulo do primeiro quadrante para lá e o 280 para cá, vai ficar 360 menos 280. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 40, né? 40 não. 20, 80. Isso vai dar 80 graus. Tá? Deu para entender? Então, o que eu preciso saber? A fórmula respectiva, a fórmula correspondente de cada quadrante. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Gente, se não estiver entendendo, fala. Olha só. Ele está falando, indique o sinal do seno e do cosseno dos ângulos a seguir. Tá? Então, vamos fazer um quadrinho aqui. Seno e cosseno. Seno e cosseno. Seno e cosseno. Tá? Vamos lá. Nesse primeiro aqui, 75 graus, está em qual quadrante? Está em qual quadrante? 75 graus está em qual quadrante? Primeiro, qual vai ser... Gente, isso aí, primeiro. É só olhar a folhinha aqui, ó, que o valor que eu coloquei para vocês. Né? Eu mandei uma foto agora no grupo para vocês. Então, vai ser o quê? Positivo e positivo. Certo? Sinal. Beleza. 123 graus. Está em qual quadrante? Isso aí. Isso aí. 123 graus está no segundo quadrante. Segundo quadrante é aqui, gente. Qual o sinal do seno?
Qual o sinal do seno nesse quadrante aqui? Isso aí, sinal do seno é positivo. E do cosseno? O do cosseno, lembra que eu mostrei para vocês as imagens? O cosseno vai ser negativo. Beleza. 181 graus. Está em qual quadrante? 181. Terceiro, né? Tá aqui, ó, nesse quadrante aqui. Qual o sinal do seno e do cosseno? Isso aí, Thiago. Isso aí, Luísa. Qual vai ser o sinal aqui? Nesse terceiro quadrante. Para o seno. Vai ser negativo, certo? Ó, tá abaixo desse eixo e também tá atrás desse eixo Y. Então, vai ser negativo e negativo. Galera, quem não estiver acompanhando mais essa altura do campeonato, o que eu vou falar? Voltem lá nas aulas que a gente teve, que a gente gravou, tá? Vamos lá. 14π sobre 9. 14π sobre 9 está em qual quadrante? Juan, como é que eu sei? Galera, você pode fazer de duas formas. Comparar a fração ou transformar o ângulo. Sem problema nenhum. A gente acabou de ver que o 14π sobre 9 está no quarto quadrante, né? Quarto quadrante, isso aí. Está no quarto quadrante. Se está no quarto quadrante, qual o valor do seno para o quarto quadrante? Isso aí, negativo. E do cosseno? Isso aí, cosseno é positivo. Por quê? Está do lado de cá, ó. Lembra que cosseno do lado direito é positivo, do lado esquerdo é negativo? O seno na parte de cima é positivo, na parte de baixo é negativo? Vamos lá. 7π sobre 5. Juan, como é que eu faço isso, galera? Olha aqui, ó. Se eu dividir π por 5, seria na metade. Se tivesse 5 sobre 5, seria aqui. 7π sobre 5 está aqui, ó. Nesse quadrante aqui, está no terceiro quadrante. Tá vendo que não precisa nem transformar? Dá para transformar? Dá. Se você transformasse aqui, ó, vai ficar 180 dividido por 5, 36. 36 vezes 7. Se 36 vezes 6 dá 216, 36 vezes 7 dá 252, né? 252 vai ser aqui, ó, nesse quadrante. Então, vai ser negativo para o seno, né? Porque está embaixo. E negativo para o cosseno, porque está na esquerda, tá? Isso aí, gente. Muito bem. Beleza? Então, presta bastante atenção em todos esses detalhes, gente. Essa matéria é muito cheia de detalhe. Muito cheia de detalhe. Então, vamos lá. Eu já até passei para vocês praticamente até essa página, até a página 75. Agora, vamos lá. Então, ó, questão não, página aí 74. O que a gente vai falar? A gente tem os valores notáveis, né? A gente sempre tinha esses valores notáveis aqui no primeiro quadrante, né? E como são simétricos, olha só, como são simétricos, vão ter o mesmo valor alterando o sinal. Tá vendo? Tanto para π sobre 3, que é o ângulo de 60, quanto para π sobre 4, que é o ângulo de 45 graus, quanto para π sobre 6, que é o ângulo de 30 graus. Né? Olha só. Tanto para cada um deles. Por quê? Sempre, todos os pontos em azul aqui vai ter o mesmo valor em módulo. Todos os pontos em vermelho aqui vão ter os mesmos valores em módulo. E todos os pontos em amarelo aqui vão ter os mesmos valores em módulo.
Então, o que que a gente precisa saber? Né? O que que a gente precisa saber? Porque olha só, a gente fazia lá, né? Lá vocês cantavam a musiquinha e falavam, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, não é isso? Vocês faziam essa continha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Está aqui, ó, tudo sobre 2. Então, é basicamente aquela tabela. Tá? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, né? 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Então, tudo sobre 2. E a raiz vai em cima de quem? A raiz vai em cima do 3 e do 2. Beleza. Raiz em cima do 3, raiz em cima do 2. Raiz em cima do 3, raiz em cima do 2. Então, esses são os valores que a gente tem aí para os nossos ângulos, galera. De quem? Oh, fiz o trem tudo bonitinho. Na hora que clica, ele fica essa bagunçona. Ah, vai ficar assim. Eu sei. Então, lembra aquele quadrinho que a gente fazia? Né? Então, é justamente isso. Ó, tem os ângulos aí e eu consigo identificar cada ângulo a partir de seu ângulo notável. Por exemplo, o ângulo de 30 graus tem o mesmo valor em módulo que o ângulo de 150 graus. Tá vendo? Ó? Π sobre 6, 5π sobre 6, que é o mesmo desse aqui, ó. 7π sobre 6, que é o mesmo desse aqui, ó. 11π sobre 6. Então, já começa a identificar os ângulos a partir do ângulo tanto em graus quanto em radianos. Olha esse ângulo aqui, ó. O ângulo de π sobre 4, que é o ângulo de 45 graus. O ângulo de π sobre 4 tem o mesmo valor em módulo do 3π sobre 4, que tem o mesmo valor em módulo do 5π sobre 4, que tem o mesmo valor em módulo do 7π sobre 4. Mesma coisa nesse ângulo vermelho. Né? Ó, π sobre 3, mesmo valor em módulo do 2π sobre 3, mesmo valor em módulo do 4π sobre 3, que é o mesmo valor em módulo de 5π sobre 3. Quando eu falo do mesmo valor em módulo, eu estou me referindo aos valores de seno, cosseno e tangente. Tá, galera? Quando eu falo mesmo valor em módulo, eu estou me referindo a esses valores aqui. Então, sempre busquem essas relações de simetria. Por quê? Porque a gente vai usar. Né? Então, a gente vai usar, então é preciso, é necessário, é essencial para a gente continuar nossa matéria. Tá? A única coisa que eu quero lembrar para vocês é sobre os sinais, gente. O cosseno positivo aqui, ó. Cosseno positivo aqui e aqui. O seno e negativo aqui e aqui. O seno é o contrário, né? O seno ele é em pé, né? Ele é para cima. Então, o seno ele seria positivo aqui e aqui, e seria negativo nesses dois quadrantes de baixo, tá? Então, vai ter o mesmo valor em módulo? Sim, só preste atenção no sinal. E a tangente? A tangente, assim como mostrei para vocês, em laranja aqui, ó, a tangente vai ser a multiplicação de sinais. Então, a tangente aqui vai ser positivo, aqui negativo. Aqui, positivo, né? Porque ó, negativo dividido com negativo, e aqui vai ser negativo. Por quê? Positivo dividido com negativo. Tá? Então, vamos lembrar dos sinais, que acho que esse é o ponto mais importante para a gente. E aí ele vem definindo tangente. Tá? Qual a definição que ele traz para tangente aqui? Ele fala assim, ó, tem um ciclo trigonométrico. Né? E o ciclo trigonométrico é essa bolinha de raio 1, né? E o que é a tangente? Recapitulando nossa primeira aula aí. O que é a tangente? Deixa eu voltar e colocar aqui. O que é a tangente? Tá vendo essa reta aqui? É a reta tangente que eu tenho ao ciclo trigonométrico.
O valor da tangente é o comprimento da projeção desse triângulo. Então, ó, é o comprimento disso aqui. Tá vendo essa projeção aqui, daqui até aqui? Então, ela tem como projeção aqui em y isso aqui, projeção nessa reta tangente. Então, por isso que a gente sempre determina a tangente, né, no ciclo trigonométrico como quem? O seno dividido pelo cosseno. A gente determinava assim, seno dividido pelo cosseno. Então, a tangente vai ser o seno dividido pelo cosseno, tá? Então, sempre a gente vai achar essa relação para a tangente. Beleza? Continuando, então a tangente, ó, presta bastante atenção. Vamos voltar lá para aquele conteúdo que eu tinha passado para vocês. Deixa eu até parar de compartilhar aqui. Lembra o ciclo trigonométrico que eu mostrei para vocês, mandei no grupo? Não é esse aqui. Beleza. Olha só. Lembra disso aqui, né? Mostrei para vocês agora com a tangente. Galera, com a tangente, o que que muda? Tá vendo que dependendo do ângulo aqui, ó, o valor da tangente vai alterando? Né? Então, a tangente, ó, é esse carinha em azul aqui. Conforme eu vou aumentando o ângulo, a tangente vai aumentando. Olha só, vai aumentando, aumentando, aumentando indefinidamente. Quando chega em 90, a tangente deixa de existir. Por quê? Porque não tem valor de tangente aqui, certo? Não tem uma projeção aqui na reta tangente. Aí, conforme eu venho aqui para esse segundo quadrante, olha só de onde a tangente vem. Não tem projeção aqui para cima nessa reta. A projeção fica lá embaixo. Olha só. A projeção fica nesse quadrante aqui, tá vendo? Porque essa reta sempre vai estar nesse eixo. Então, conforme eu for aumentando, ó, aumentando meu ângulo, ele vai variando. Vem aqui até bem próximo do zero, ó, tangente igual a zero. Por quê? Porque eu tenho aqui o valor do meu cosseno igual a menos 1, ó. O cosseno está nessa reta e meu y vale zero. Tá vendo? Meu y vale zero. Não tem reta aqui. Beleza. Aí, se eu continuar aumentando meu ângulo, olha só, se eu continuar aumentando meu ângulo, minha tangente volta a crescer novamente. Ó, volta a crescer novamente. Tá vendo? Até chegar o valor aqui bem próximo. Vai ficar bem grande, né? Até chegar um valor aqui. Não estou conseguindo colocar em 270. Que ela deixa de existir, tá? 270 aqui, ela deixa de existir. Não tem essa reta aqui, ela deixa de existir. Por quê? Porque ela está praticamente paralela a esse eixo, né? Então, eu venho aqui no outro quadrante e ele volta aqui novamente com a tangente negativa. Então, todos esses valores, quando a tangente está vermelha, é tangente negativa. Ó, tangente azul, positiva. Tangente vermelha, negativa. Tangente azul, positiva. Tá vendo? Vamos olhar o cosseno. Cosseno azul, positivo. Ó, cosseno vermelho, negativo. Ó, continua negativo, porque o cosseno é eixo x. Ó. Quando passa aqui para o outro quadrante, o cosseno volta a ser positivo, completando o seu ciclo. O seno, ó, positivo, eixo y, tá vendo? Ó? Vai aumentando o ângulo, positivo, 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 até chegar aqui no 180, que ela passa a ser zero. Depois disso, seno negativo, 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 até chegar no zero novamente. Então, essa é a interpretação que eu quero que vocês entendam. O seno está representado ali no ciclo trigonométrico pelo eixo y, e o cosseno está representado pelo eixo x. Tá? E a tangente é aquele eixo lateral ali, que vai ser resultado da multiplicação dos sinais. Tá? Então, vamos fazer exercício de novo. É isso. 10h53, essa aula acaba que horas? 10h55, né? Galera, vamos fazer assim, ó. Não vai dar para resolver exercício?
Mas eu recomendo que vocês façam exercício, gente. Se vocês não treinarem, não vai, tá? Tem que treinar, tem que entender os ângulos. Pega o GeoGebra, vai olhando os valores, vai completando os quadros. Pega esse aqui, ó, esse exercício aqui, dessa página que tem esses ângulos, apaga tudo e tenta fazer de novo, de cabeça. Para quem não fez, tenta fazer para ir absorvendo o conceito, porque só eu fazer os exercícios não vai adiantar. Beleza? Então, ó, beijos. Gente, essa matéria não é porque é novo. É novo, vocês nunca viram isso. Quando entra em função trigonométrica, que a gente vai ver algumas outros tipos de função, fica muito, muito legal. Só que esse é o básico, né? Quando é base, tende a ser mais maçante, beleza? Ó, beijo para vocês, tchau, tchau.